Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Transborde, um podcast feito para você mergulhar no mundo dos negócios e sair daqui cada vez mais transbordante em resultados, em realização, em plenitude. Lembra que você é um ser humanozinho complexo e aqui você vai ter alimento para todas as áreas da sua vida. Não deixe de nos acompanhar toda quarta, 7h30 nos canais Rejane e Celi. Vem com a gente que é sucesso e é transbordo. Vamos para mais um episódio. Hoje, mais do que especial, eu estou mega feliz com a pessoa que está aqui conosco, que é o meu pastor Célio, né? Lindesco, Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui conosco. E nós vamos falar de um tema que eu acho sensacional: perguntas e afirmações. Uau. Primeiro se apresenta, pastor, que eu estou muito emocionada com você aqui. É uma alegria estar aqui com vocês para esse tempo muito especial e pensar em transbordar à medida que você fala sobre transbordo. E eu acredito que esse é um propósito do coração de Deus, porque a plenitude é o homem carregado, cheio de tudo aquilo que Deus tem para ele. Um dos pais da igreja, Irineu, diz que a plenitude do ser humano é a glória de Deus vista na vida deste homem. Então, quando a gente pensa no transbordar, a gente pensa naquele homem completo, no teleios, né? Naquele homem pleno no espírito, na alma e no corpo. Uma alegria estar aqui com você, viu? Eu amo. E, pastor, teve um grupo de conexão. A nossa igreja é a casa, fica em Taguatinga, né, pastor? Isso, Não deixe de ir, Taguatinga-Sul. porque é linda. A casa é toda caprichosa. O pastor é todo detalhista, tá toda linda aquela igreja, Mas né? Jesus é assim, né? Não é? Eu acho lindo demais os detalhes, o cuidado, Eu né? A vejo. palavra também é incrível, Glória incrível, a Deus. incrível, né? E teve uns 2 grupos de conexões anteriores, o senhor trouxe uma palavra que foi resoluto, né? Seja resoluto. E aquela palavra me marcou muito, porque eu fiquei olhando justamente isso. Para a gente ser resoluto, a gente tem que estar sempre tendo essas conversas honestas com a gente, né? Essas conversas honestas com o Pai, né? A gente tem que estar perguntando, a gente tem que estar buscando essa sabedoria, esse discernimento do Espírito Santo. Como é que o senhor vê isso hoje? A gente aqui é um podcast para o empreendedorismo, mas hoje eu não consigo ver o empreendedorismo sem essa base espiritual, porque é o Espírito que nos faz transcender. Perfeito. Então, hoje, quando você vê o empreendedorismo de uma forma só dinheiro, só resultado, ele fica muito frio, mas quando você une corpo, mente e alma, você consegue realmente ter essa plenitude, né? Como é que o senhor vê isso? Vamos partir do princípio de que o homem é um ser triuno, né? Da mesma forma que Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o homem também é um ser triuno. Ele é um ser espiritual, ele possui uma alma, ele habita num corpo. Então, esse ser espiritual, ele tem emoções. E essas emoções carregadas aos princípios espirituais, é que regem todas as determinações, todas as resoluções do homem. Deveria ser. E me lembro, você falando sobre essa ministração, essa palavra, de que eu trouxe um texto de Lucas, quando Jesus, a Bíblia diz assim, que Jesus resolutamente decidiu ir para Jerusalém. Só que ele estava num período ali de não aceitação, de perseguição. Então, o fato de ir para Jerusalém não era para um lugar glorioso, não era para o lugar do descanso, não era para o lugar onde tudo iria bem. Era o lugar do sacrifício, mas também era o lugar do propósito. Então, muitas vezes, quando a gente está nessa construção de empreender, e essa palavra resoluto, ela precisa ser parte na vida de todo empreendedor, porque ele sabe que o caminho do propósito, ele tem os trancos e barrancos, tem as dificuldades, tem as limitações. Então, se eu decidir, sei conscientemente quem eu sou e para onde vou, eu evito a procrastinação, eu evito tantas outras situações. Falávamos sobre isso há pouco, né? Sobre o saber dizer não para muita coisa, porque a construção deste lugar que eu quero chegar é uma batalha, é uma luta contínua, uma luta interna, é uma luta do meu ambiente externo. Tudo contribui para que eu não chegue no meu propósito. Esse caminho rumo ao propósito, eu vou enfrentar as dificuldades. Sim. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, alma. Então veja bem que o ser humano conectado às suas emoções, ao seu espírito, o que a palavra me diz? O que Deus diz para mim acerca disso? O meu acordar pela manhã é saber que eu tenho um propósito a se cumprir.
O meu despertar pela manhã é saber que eu tenho algo a fazer que vai me trazer realização, vai me trazer plenitude. O caminho pode ser árduo, mas não tem mais coisa mais gostosa do que você poder chegar ali no seu destino, chegar no cumprimento daquilo que nasceu no coração de Deus para que você pudesse fazer. O seu propósito pode ser diferente do meu. Então, esse Deus maravilhoso, né, essa vida espiritual de comunhão, de relacionamento com Deus, nos proporciona isso, saber que Deus tem um propósito para a Rejane, Deus tem um propósito para Célio, e que nas lutas aqui, um pode ajudar o outro. Deus usa pessoas para esse período aqui, para nos ajudar, como também o inimigo usa pessoas para tentar nos tirar desse propósito. E é aí que a gente precisa dessa sensibilidade para parar, pensar, para onde irei? Né, Jesus chega para os discípulos dentro dessa caminhada, e Jesus dá ali uma palavra dura e ali para eles, trazendo um ensinamento sólido, bem consistente. Aí a Bíblia diz que alguns começaram a sair, não gostaram do discurso. Né? Porque quando você pensa em estudar para empreender, talvez o discurso não seja bom. O sentar para colocar em prática, planejar, não é legal. A princípio, você sentar ali e estar Sim. ali suando, né, na transpiração, você está no processo de transpiração, não é legal. Mas você sabe que traz bons resultados. E Jesus estava trazendo uma palavra ali que daria um norte, daria uma vida abundante, que é a proposta dele para essa terra. E a Bíblia diz que alguns começaram a sair. E aí Jesus diz: ah, vocês que ficaram, vocês podem escolher também. Se quiserem ir, podem ir. Aí Pedro se levanta e diz: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Então, eu volto o meu coração, eu volto para as minhas emoções, no momento de dificuldade, para aquilo que Deus diz, eu encontro a força que eu preciso para trafegar, para enfrentar os leões, para enfrentar os ursos que passarão pela minha vida no cumprimento desse destino. Então, por isso, resoluto é alguém que não procrastina, é alguém que sabe dizer não e alguém que, acima de tudo, sabe que tem um propósito a se cumprir. Sim, e eu acho muito lindo, porque a gente lendo a Bíblia, a gente percebe na história de Jesus que ele era o mestre das perguntas, né? Ele não julgava, ele não criticava, ele não tinha aquela coisa de é isso e pronto. Ele perguntava, né, Uhum. pastor? Essa é uma expressão que o fato de Jesus fazer perguntas, isso é um ensinamento para a gente, no sentido de que dessa abordagem de fazer a pessoa refletir sobre. Então, trazer essa reflexão de entender dos porquês da vida, alguma coisa está acontecendo. O fato daquilo ali ter acontecido, ter resultado naquilo ali, tem um porquê. Então, Jesus, as abordagens dele são maravilhosas. E hoje a gente vê isso, o mundo da inteligência emocional, hoje trazendo o valor dos porquês, de saber Sim, fazer perguntas poderosas. poderosas. Eu sempre falo que a pergunta mais poderosa é aquela que te conecta ao Espírito Santo. Amém. Porque os porquês que trazem resultado, eles devem ser em linha com aquele que conhece o coração do homem. E Jesus tinha essa abordagem de sempre, diante de uma situação, trazer a reflexão, que o porquê me tira daquele lugar de julgamento, o porquê me tira daquele lugar de, talvez, de desespero, o porquê me tira daquele lugar em que eu me sinto limitado, porque me tira daquele lugar onde eu não vejo saída diante dos erros do passado. Então, eu acredito que esse refletir, por que resultou isso? Tem um porquê. E essas abordagens, você, à medida que você falava, eu me lembrei da mulher que foi apanhada, né, em adultério. E aí, depois que eles estão ali, Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava ali escrevendo ali na areia, e aí aqueles homens chegam para apedrejá-la. E o apedrejamento é um julgamento. E às vezes no nosso dia a dia nós temos esse hábito de apedrejar as pessoas sem saber o que é que está acontecendo. E Jesus ali traz para a gente um ensino muito forte quando ele confronta aquelas pessoas que ali estavam e ao confrontá-las, eles joga uma pergunta. E aí eles entram em conflito
por visualizar que aquela atitude ali não traria bons resultados a partir daquilo que Exatamente. Jesus traz, uma própria reflexão, uma reflexão própria. E termina ali, eles vão embora, ele lança um porquê ali na vida daquela mulher. Por quê? Por que que você está dessa maneira? Onde estão aqueles que te condenam? Então, essa reflexão é para que ela entendesse que agora, naquele momento, ninguém mais a condenava. Aí Jesus diz: depois desse porquê, ele diz: então agora, vai, não peques mais. Muito bom, muito bom. E, pastor, a gente vê muito assim nos grupos de comunhão, nos cultos, nas pregações, né? Como a gente evita as perguntas difíceis, né? Como a gente evita essas perguntas profundas, porque às vezes a gente até sabe qual a pergunta que a gente tem que fazer, mas às vezes a gente não está preparado para a resposta que a gente vai ter que lidar. Como o senhor vê isso? A psicologia trabalha isso, né? Você a, acionar, de você entrar em lugares ali nas emoções que a pessoa às vezes está blindada como um território onde ela não quer ser mexida naquele ambiente, porque o fato de muitas vezes a gente se blindar diante de situações do passado não de não sucesso, de insucesso, situações do passado não resolvidas, e às vezes isso vai criando um bloqueio dentro das pessoas, e quando você tenta acessar aquele ambiente, a pessoa, não, eu prefiro não mexer naquilo ali. E é onde o mal faz a festa, né? É porque se você entende dessa tríade, né, do espírito, alma e corpo na vida do ser humano, entender que Jesus vem para ter vida e vida abundante. Alguém disse para mim ontem que uma pessoa dela disse que a esposa é lá da igreja e o marido, a gente se relaciona bem e tal, mas ele não vai para a igreja. E aí ela dizendo que teve um casal lá da igreja que foi visitá-los e tal, conversando, ele disse: eu não preciso de um pastor. Eu não preciso de um pastor. Eu não preciso de uma pessoa para me guiar. Então aí você já percebe que existe um entrave, existe uma situação lá em que a pessoa não quer relembrar, não quer ser mexida naquela história do passado. Mas para que ele viva a plenitude, você fala sobre isso, para que ele transborde, ele precisa ser mexido. Mas entendendo essa construção do ser humano, que ele não quer ser acessado, é justamente pelas limitações da dor, porque mexer naquilo de novo vai doer. Mas quando Jesus chega, eu vim para que você tenha vida, e vida é abundante. Ele quer transbordar, ele quer que a pessoa transborde, mas para que ela transborde, ela precisa, no livro A Cinco Linguagens do Amor, fala sobre isso, ela precisa olhar para as fendas, né, na vida dela, que estão esvaindo aquilo que é tão precioso que é colocado. Eu sempre uso essa ilustração. Se isso aqui fosse um copo rachado, furado, e por mais que a gente pudesse colocar qualquer coisa aqui, ele nunca ia chegar à plenitude, ele nunca iria transbordar por causa das feridas. Então, por que que como igreja a gente busca, e você conhece a nossa igreja, a gente está sempre procurando trabalhar questões emocionais, questões espirituais, sempre de ministrar que você pode ser melhor, mas como ser melhor? A partir de uma entrega, de um reconhecimento, não julgamento, mas de um reconhecimento. Vem a palavra confronta, mas o confronto é para um tratamento. Por quê? Porque senão essas feridas, essas fendas que foram feitas aqui por causa de embates, situações, talvez no passado, relacionamento, a gente fala muito sobre a questão da orfandade. Então, são situações que vêm justamente para roubar aquilo que é a vida plena que Cristo Jesus quer trazer. Então, você olha no seu relacionamento, você produzir, de repente, um pai melhor, você produzir uma mãe melhor, você produzir, entenda bem quando eu digo produzir, um filho melhor, ele precisa ser mexido, ele precisa ser tratado, porque Sim. ninguém é perfeito. A Bíblia diz que nós temos que buscar a perfeição. E um dia, olhando para esse texto, eu disse: mas como? Seja perfeito como meu pai é perfeito. Eu me lembro quando minha filha pequena nasceu, e a primeira coisa que a gente procura saber é: ela é perfeita? Se ela tem 5 dedos em cada mão, se ela tem 5 dedos nos pés, nariz, orelha, se a boca, como tá. Aí o médico profissional diz: ela é perfeita. Naquela fase.
Na fase dela é perfeita. Mas quando Jesus diz assim, sede perfeito como o Pai é perfeito, é que naquilo que você passa a conhecer dele, coloque em prática. Naquela fase, torna perfeito aquela entrega que você recebeu. Porém, se eu não trato o meu interior, se eu não sou confrontado pela palavra, se eu não sou acessado no meu interior em áreas da minha vida que precisam ser mexidas, que estão atrapalhando essa minha perfeição, eu nunca vou transbordar. Porque ali será um território onde vai se esvair tudo que Deus quer derramar dentro de nós. Por mais que Deus queira derramar, derrama, mas há pessoas que você continua do mesmo jeito. Por quê? Não é externo, não é o fruto, é a raiz. E tem duas palavras, pastor, que eu gosto muito nas minhas mentorias para empreendedores, que eu falo para eles que é as minhas bases, né? A primeira é no mundo terás aflição, mas você vencerá todas em Cristo. E a segunda é quantas vezes Deus fala, né? Renove a sua mente. Seja forte e corajoso. Porque eu vejo que para ser empreendedor, você precisa ter, sim, fortaleza, mas não é uma fortaleza sozinha, né, pastor? Ninguém constrói nada sozinho. Né? E principalmente quando se quer construir algo grande. Eu sempre falo que toda construção grande, ela teve pessoas para ajudar. E aí a gente decide com quem a gente quer caminhar, né? Você trouxe aí vários textos. No mundo tereis aflições. Aí você cita o texto de Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai este mundo pela renovação da sua mente. Olha bem, se eu transformar a minha mente, renovando a minha mente, aí só assim eu vou experimentar da boa, da perfeita, da agradável vontade de Deus. Ou seja, só assim eu vou transbordar. Como não me conformar? Se a gente encontra um mundo hoje aflito, um mundo depressivo, um mundo ansioso, no lugar onde eu chego, eu devo ser um agente transformador. Eu vou levantar ali uma voz, eu vou entregar uma palavra, para que aquela palavra chegue ao coração daquela pessoa e ela passe a agir de uma forma diferente. Não sei se você percebeu o comentário no GC, que alguém disse ontem, que ele disse, cara, ele até usou a expressão, cara, a minha mente hoje está pensando diferente. Foi lindo, né? Por que está pensando diferente? Porque você não conhece a história daquele abençoado. Por que ele está pensando diferente? À medida que eu me exponho, eu tenho a oportunidade de rejeitar ou comer. Essa é a máxima. Eu rejeito porque muita gente rejeita, porque confronta. E o confronto não é todo mundo que aceita. Daí você traz uma outra expressão. Você cita 3 versículos, 3 textos bíblicos aí. Josué. No mundo, você traz ali no mundo tereis aflições, você traz Romanos 12, não vos conformeis com o mundo, e você vai para Josué primeiro. Seja forte, corajoso, não temas. Mas ele vai dizer, para que eu seja forte e corajoso, ele diz, medite na palavra de dia e de noite, para que seja bem-sucedido por onde for. A força que eu preciso está na palavra. O poder que eu preciso está na palavra. O que vai me ajudar a vencer o medo está na palavra. O que vai me dar coragem para enfrentar qualquer problema é saber que o meu mundo espiritual fala mais forte do que as minhas emoções. Muito bom, muito bom. E a intimidade com Deus, né? Não é Isso é sobre gerado a religião, partir né? É disso, né? intimidade. É, E, pastor, eu fiquei muito feliz, porque agora a casa vai ter um braço empresarial, né? Nós vamos ter um grupo de empreendedores. O senhor já isso, soltou a palavra para 2025, vai ser isso, ativação empresarial, né? isso. Muito lindo. Conta para a gente um pouquinho desse projeto, a importância disso dentro de uma igreja, dentro desse, né, esse mundo empreendedor. A gente entende que cada esfera ela é importante, até porque você precisa alcançar todas as esferas. Nós temos que olhar para a humanidade como um todo, né? Então, nós temos uma esfera empresarial que precisa ser ativada no seu espiritual para enfrentar as lutas que a gente está atravessando. Rejane, eu vou fazer 60 anos de idade e eu Mentira. Não acredito. e eu Não acredito. nunca passei por uma situação, eu nunca vivenciei ao longo de toda a minha vida uma dificuldade de empreender como hoje.
Embora as oportunidades existam, Sim. elas estão por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca vi um período onde nós temos tanta oportunidade de aprender a empreender como nos dias atuais. Eu sempre penso que para cada fase, para cada época, Deus tem um socorro. E o fato de você estar aqui trabalhando em cima disso, ajudando pessoas na área empresarial, isso já é uma ferramenta para que pessoas que nunca tiveram acesso a isso traga para a sua vida para que ela possa ter a força para produzir. Então, o nosso projeto é chamado Network do Reino, né? O Network do Reino, porque nós apresentamos e nós acreditamos em ministros de mercado. Aquele que talvez nunca fosse um pastor de tempo integral na igreja, mas ele pode ser um pastor ali na sua empresa. Ele pode ser um pastor ali ajudando uma pessoa. Como? Entregando uma palavra de motivação, entregando uma palavra ali que empreende fé, entregando uma palavra que possa dar para aquele empreendedor a oportunidade dele poder dizer, cara, se eu ativar a fé em cima dessa palavra que eu recebi, eu vou vencer as dificuldades. Você traz aí o texto, no mundo tereis aflições. No empreendedorismo não é diferente. Quantos de nós? Eu já empreendi, e a igreja é empreender. Não é que eu já empreendi, eu continuo Você empreendendo. continua na igreja, no casamento, na paternidade, é Justamente, tudo empreender. tudo empreender. Se eu não tiver um valor, uma base, um conhecimento que me socorra em momento turvo da minha vida, em momentos onde a tempestade chega, porque ela vai chegar para todo mundo, o período turvo vai chegar para tudo que eu não consigo enxergar ali. Eu preciso de um norte, eu preciso de uma palavra, eu preciso de me assegurar em alguma coisa. E você vai, vou me assegurar na economia, vou me assegurar nas promessas do governo. Cara, oscilando como nunca. A gente tem que se sustentar em algo que é imutável. Todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Eu me asseguro, eu vou me fundamentar, eu vou criar uma base em cima de algo sólido. Jesus, sobre empreender, eu poderia passar o dia inteiro aqui de palavras de Jesus, uma bem conhecida dele. Ele fala sobre edificar a casa, sobre a rocha e sobre a areia. Se eu entendo que eu quero, no momento da dificuldade, estar de pé, eu vou plantar a minha empresa no lugar certo. Eu vou dar à minha empresa princípios. Eu vou dar à minha empresa a questão de gerar ali em todos os colaboradores pessoas de caráter, formatando ali ideias de caráter, embasando ali ideias de caráter, para que eu não seja sucumbido no tempo da adversidade. E Deus é zeloso pela sua palavra. Eu sempre tem uma frase que eu gosto de usar, que Deus nunca faz acepção de pessoas. Deus nunca faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de atitudes. Ele rejeita comportamentos, né? Nunca pessoas. Porque o que acontece quando alguém... por que fulano prosperou mais? Por que alguém conseguiu mais? Por que alguém avançou mais do que o outro? O segredo está na atitude. A maneira como eu me comporto diante do processo, você falando em processo aí, o processo ele é importantíssimo, mas a maneira como eu me comporto nesse processo é que vai definir aonde eu vou chegar. E se eu penso em definir comportamento, eu tenho que olhar para a minha alma. E se eu olho para a minha alma, eu preciso alimentá-la com uma base que vai me ajudar no momento da adversidade. Por isso, o projeto Network do Reino vem justamente com uma oportunidade de entregar às pessoas elementos necessários que ajudarão essas pessoas no momento da adversidade. Muito bom. E se você quer participar desse projeto, e se você quer fazer parte da casa e ter esse alimento maravilhoso por esse pastor abençoado, maravilhoso, eu quero convidar as pessoas, né, pastora? A gente fica Por ali em favor. Taguatinga, o Instagram é a Casa Brasília, fica ali na avenida... A Casa BSB. A Casa BSB, né? Fica Isso. ali no Edifício Liberté, mas vai ter todas as mídias, vai ter todas as informações aqui no episódio, não deixe de visitar, porque olha, isso aqui é um alimento vivo de Deus, vale a pena, é muito bom. E nada como ter um líder espiritual para a gente se submeter, né, pastor? Isso é muito importante. A gente entende que ninguém caminha sozinho. Não. E se eu quero caminhar espiritualmente, eu preciso de um mentor espiritual, eu preciso de alguém. Eu sempre procuro, e pegando essa fala
desse marido aí, que eu gosto demais dele. Eu sempre penso o seguinte, que nós não precisamos de alguém, de um guru. Nós precisamos de alguém que nos dê alimento. Sim. Porque eu sempre me preocupo em ensinar para as minhas ovelhas a palavra. Não depender de mim. A dependência do ser humano está em Deus. Porque no momento em que eu não puder estar com essas pessoas, elas aprendendo, elas saberão quem poderá ajudá-las no momento da dificuldade. Aprender a depender dele. Tudo é ele e por ele. E como a gente aprendeu ontem no grupo de conexão, em tudo dá graça, né? Em tudo. Porque tudo é da vontade dele. Fechar o ano com gratidão, eu acho que... E a gente falava, né, que a gratidão é um remédio. Porque se eu acesso a gratidão no momento de dificuldade, eu vou encontrar uma alegria que eu não consigo descrever. Ontem, voltando do GC com nosso pequeno grupo, com uma pessoa, ela falou assim, pastor, eu estou vivendo um momento muito difícil financeiramente, mas eu estou numa alegria tão grande dentro de mim que está me dando forças para poder produzir. Eu disse, isso é viver a plenitude de Deus. Porque se Jesus diz, no mundo tereis aflições, ele não está isentando as dificuldades que nós enfrentaremos. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E aí você entende a construção da vida do ser humano, não é que ele não vai ter problema. É que em Deus ele terá mais habilidade para poder resolver as questões da vida. Isso em todos os É âmbitos. sobre isso. E eu passaria aqui o dia inteiro nesse podcast com o senhor e você. A gente Também. passaria aqui o dia inteiro, mas a gente precisa encerrar, né? Mas eu espero que o senhor volte mais vezes. Voltarei. O senhor não só um pastor, mas um homem muito sábio, que tem muito conhecimento. Eu amei te ter aqui no Transvoz. É Eu uma honro a alegria sua muito. vida, viu? Feliz Obrigada. por esse projeto seu. Deus te Ai, eu abençoe também. e que você Amém. possa, de fato, transbordar na vida de muitos. Em nome Amém. de Jesus. Vamos juntos. Obrigada, viu, Eu pastor? agradeço. E hoje nós ouvimos a importância de nos confrontarmos, a importância de sair desses lugares que nos geraram raízes de dor, de mágoa, de ressentimento. Como é importante você saber se perguntar, você ter esses diálogos com você mesmo e com o outro. Mas quantas vezes os empreendedores chegam para mim e falam assim, Rê, mas qual é a pergunta certa? Primeiro vamos separar as perguntas. Existem as perguntas fechadas, existem as perguntas abertas. Perguntas fechadas é aquela pergunta que é direta, vai te exigir um não, um sim, tô bem, não tô bem. Então, como é que foi seu dia? Bom, ruim. Como é que você tá? Tô bem, não tô bem. O que você achou disso? Gostei, não gostei. Perguntas fechadas. Quando eu faço perguntas abertas sempre vai me existir uma história. Então, me conta a melhor parte do seu dia. Como você está vendo isso? Me conta essa história. Qual é a sua percepção sobre esse assunto? Me explica por que você tomou essa decisão. Onde você se embasou? Quais os dados você buscou? Então, a primeira coisa é a gente entender que existem dois tipos de perguntas. Aquela que vai ser direta e vai encerrar o assunto, ou que vai possivelmente te irritar. E aquela que vai contar uma história, que vai trazer enredo, que vai trazer expansão de olhar. A segunda questão é, qual é a pergunta certa? A primeira que vier à sua mente. Mas isso é um hábito da comunicação. Se você não se questiona, se você não se confronta, se você não se pergunta, como é que você vai gerar essa habilidade para o próximo? Se você não faz isso consigo mesmo, possivelmente você está criticando, julgando ou comparando o próximo. E mais importante e pior ainda, você está fazendo isso com você mesmo. Autocríticas, julgamentos, comparações. É aquele momento que você está ali num ponto de inflexão, que você tem que tomar uma decisão, que você tem que levar a sua equipe, a sua empresa, os seus resultados para um outro nível, mas você vai lá no passado e se apega e fala assim, é porque eu não consigo, é porque eu não mereço, é porque eu não sou capaz. E você tem que parar nesse momento e se perguntar, por que eu não sou capaz? Por que eu não consigo? Por que eu não mereço? O que está me travando? O que eu não estou vendo? O que falta desse olhar da minha equipe? O que falta nesse produto? O que o meu cliente gostaria de ter algo a mais? As perguntas, elas são importantíssimas para te direcionar, para te impulsionar para o lugar certo. Mas às vezes você não tem essa ferramenta tão simples, tão poderosa, porque você se nega a se olhar. Você se nega a entender que a pergunta vai gerar um confronto, sim. Ela vai trazer algo que você precisa ver
algo que você precisa entender, algo que às vezes você precisa desenvolver. E isso dói, por quê? Porque você tem aquela raiz, aquela semente que está te prendendo. Então, quando a gente traz as perguntas junto com o espiritual, a gente está trazendo justamente o poder da pergunta em curar, em entender. É muito comum, né? Um dia minha mãe chegou na minha casa brigando e falando mal do meu pai, dizendo assim: Regiane, seu pai não me nota, ele não me vê, ele nem viu que eu fiz a minha sobrancelha, né? E talvez você fale assim: entra na fila. Meu marido nunca nota que eu faço a sobrancelha. E eu falei: mãe, por que a gente não faz isso de uma forma diferente? Em vez de você brigar e criar esse vale entre vocês dois, por que você não pergunta para ele: amor, tá na hora de renovar o seu exame de vista? Você nem notou que eu me preparei para você. Você fazer isso de uma forma mais leve. As perguntas te levam para esse lugar de leveza. Em vez de você chegar e falar para o seu funcionário ou falar para o seu sócio: você errou, você não viu, você é isso, você é aquilo, comparar, julgar e criticar. Por que não explorar isso com uma pergunta aberta que vai levar o quê? A explorar o assunto, a desenvolver um processo, a criar uma escuta ativa, a levar a uma empatia, a levar você a um lugar de crescimento e não de crítica, e não de julgamento, e não um lugar onde as pessoas ficam chateadas, as pessoas ficam sofridas e você está ali alimentando uma ferida. Um lugar onde pessoas curadas curam e não ferem. Porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então as perguntas têm esse poder de curar. As perguntas têm esse poder de te levar para um outro nível. As perguntas têm esse poder de fazer com que você transcenda. E a pergunta certa, na base espiritual, você lembrando que ao tocar uma alma humana, você apenas é uma alma humana, vai ser transformador para o seu negócio. Vai ser transformador para o seu cliente, para o seu colaborador, porque você precisa entender que todos estamos no processo de evolução. Então, faça as perguntas certas. Para de afirmar o que você não sabe. Pergunte. Não saia deduzindo as coisas. Pergunte, faça as perguntas abertas. Se tome base de todo esse poder que é a palavra de Deus, que te direciona, que é verdade, que é imutável, né, que é linda, que é maravilhosa. Refine-se. Refine-se, peça não só a sabedoria do Espírito Santo, como o discernimento, para que ele te dê a sabedoria, mas que ele também te ensine a usar toda essa sabedoria, para você fazer as perguntas certas, para você sim, a partir daí, fazer as afirmações certas e evoluir não só a sua empresa, mas evoluir você, porque CNPJ forte precisa de CPF forte. Vamos juntos? Case sobre perguntas, afirmações vinculadas à espiritualidade. Nada melhor do que falar de mim mesma, né? Eu sempre digo que essa parte espiritual ela é muito importante, porque existe uma coisinha que você vai ter só em Deus, que chama transcender, transbordar. A gente faz muito esforço, a gente coloca muita energia para alcançar a plenitude, para alcançar a realização, para sermos boas mães, boas esposas, boas empresárias. A vida, ela vai ter aflição, sim. O mundo jaz no maligno, mas você precisa entender que tem algo além disso, que tem algo que te transcende, que tem algo que te leva para muito mais. Quando eu entendi isso na minha caminhada de quase 3 anos como evangélica, foi quando eu entendi que não era sobre religião, e sim sobre ter intimidade com Deus, sobre você parar para ler o manual de vida que é a Bíblia, sobre você entender que você tem talentos e propósitos, que você veio nesse mundo para deixar um legado, para construir algo que vai muito além de você, sobre entender que a sua empresa ela tem um braço importante de transcendência. Você não está fazendo aquilo ali só para ganhar dinheiro, só para ter liberdade. Você tem um impacto, você tem transformação, você tem transbordo. E quando você conecta tudo isso, o Espírito Santo vai te levando de uma forma tão leve, de uma forma tão gostosa. Então, eu não sei se você é religioso, eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu te digo que isso vai ser um diferencial incrível na sua vida. Eu te digo que isso vai te fazer transcender, isso vai te fazer ser um ser completo, ser um ser único, dentro da sua identidade, dentro da sua essência, porque você sim, você foi feito à imagem e semelhança do seu Deus, do seu Pai, né? Do nosso Pai, na verdade, né? E você foi feito para governar sobre o céu, sobre a terra, sobre os mares, dentro dos seus talentos, da sua identidade e com essa intimidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se negue isso. Isso vai te levar a confrontos
sensacionais, desafiadoras, mas vai te fazer crescer muito em pessoa, em espírito e o mais importante, na sua identidade. Eu gosto muito de uma frase que diz que nós somos seres espirituais vivendo experiências terrestres. Sim, você é príncipe, você é princesa, filha de rei. Então seja essa pessoa espiritualizada, busque isso, vai mudar o seu jogo. Que bate-papo maravilhoso, né? Eu amei o podcast de hoje. Eu amo quando a gente fala dessa parte de espírito, de transcendência. E mais importante, ligando isso a confrontos, a perguntas, a você se colocar nesse lugar de evolução e você entender que dói, mas dói uma vez para não doer nunca mais. E eu espero que você tenha curtido muito esse podcast. Eu espero que você tenha dado like, indicado, seguido o nosso canal, enviado para todos os seus amigos. E eu espero você aqui toda quarta-feira, 7h30, para mais um episódio do Transborde, para transbordar na sua vida. Siga os nossos canais, Rejane Selle. Te espero no próximo.